A aula anterior, junto com a antes da anterior, ou melhor dizendo, as aulas 5 e 6, tivemos uma série de informações e conceitos. E deixarei o começo dessa aula, para a gente fazer uma retrospectiva dessas duas últimas. E daí peço que vocês acompanhem para saber como é que vocês estão no conteúdo, o que vocês estão lembrando. E nós começamos com a análise do comportamento de valores f de x, lá na aula 5, 6, 7, na aula 5. O primeiro vídeo da aula 5 foi falando de quê? De comportamento de valores f de x para x próximo de um determinado número. Perceba que eu deixei em destaque próximo e eu esqueci de deixar o comportamento também que eu ia deixar, que são dois termos importantes aqui. E nós vimos como é que faz essa análise através de uma tabela, onde eu pegava o x cada vez mais próximo desse determinado número, e daí eu olhava para f de x do que ela se aproximava. Do que essa f de x se aproximava, eu conjecturava como sendo o quê? O meu limite. Como sendo o limite. Conjecturava, professor, o que é conjecturar? Conjecturar é você dizer que é um certo valor, mas você não tem 100% de certeza, você acha, é uma espécie de achismo. Mas tudo indica que é aquilo, é você conjecturar, eu acho que é isso. E depois de conjecturar, você vai fazer uma análise mais minuciosa. Mas nós vimos, inclusive, que tudo que a gente fez de limites por tabelas, nada mais era do que conjecturas, porque nós comentamos que não dava para ter certeza daqueles valores, porque a tabela só pega um pouquinho e precisa de infinitos. Nós vimos através de exemplos que pegar só um pouquinho, podemos ter certos problemas, onde o resultado começa a divergir do que a gente achava antes. É a questão da confiabilidade da tabela, mas eu vou chegar mais adiante. Então, vimos isso como primeira coisa. E análise dessa situação de comportamento, olha o tracinho do T aqui que ficou, eu vou deixar. Análise dessa situação de comportamento de valores f de x para x próximo de um determinado número, nós chamamos de quê? De limite, de acordo com que o f de x ia se aproximando. Ok? Tem um negócio. Lá, e se vocês lembrarem bem, esse determinado número era de onde o x tendia. O primeiro exemplo era 2. A gente pegou para x próximo a 2. Vou mostrar para vocês. Cadê? Aula 5 aqui, ó. Opa, esse aqui é DO, né, guys? Vou pegar aqui, ó. Cadê? 5. Primeiro exemplo. Olha, 2, x próximo de 2. Beleza? Guys, essa aula vai ser longa. Eu vou, se não der toda nessa aula, talvez eu estenda para a próxima. Porque estamos prevendo 13 partes, então tem que ser menos de 10 minutos para poder dar certo cada uma. Mas vamos lá. Depois a gente falou do limite, né? Acabei de falar do limite. A gente utilizou aquele conceito de tender. X tende a 2, indica o quê? Que o x se aproxima de 2. Ou seja, na minha análise, eu vou pegar x cada vez mais próximo de 2. Aí se vocês lembrarem bem, se o limite der digamos, 5, sei lá, x tende a 1, não importa aqui. Vamos supor que o limite der 5. A gente também fala que f de x tende a 5. A gente usou esse termo tende a um determinado, indicando que ele vai se aproximando. E o que mais? Através disso nós aprendemos a estimar ou conjecturar. Eu acabei de utilizar o termo conjecturar. O termo conjecturar acho que é mais adequado, guys. A gente usou muito o termo estimar, porque no livro estava estimar, mas não sei se foi uma alteração na tradução do livro, que o livro, não sei se vocês sabem, o original é em inglês. Nos exercícios está conjecturar e é um nome mais adequado. Então nós vimos como faz isso através de quê? De tabelas. Jogo para lá os valores da tabelinha. Mas nós vimos adiante que alguns detalhes. Primeiro, que as calculadoras, por incrível que pareça, as calculadoras podem não ser confiáveis. A gente confia muito na calculadora, elas realmente são dispositivos confiáveis,
Mas, guys, quando você exige muito da calculadora, extrapola os seus limites, vamos assim dizer, determinados pelo seu algoritmo, os valores que ela lhe retorna já não são mais confiáveis. Então, ter cautela com o quê? Com uma calculadora. Por isso é importante saber toda a manipulação algébrica para não correr esse risco. E vimos que as tabelas também podem não ser confiáveis. Na verdade, nós concluímos que não era um bom caminho ir para limites por tabelas. Ou seja, a tabela, guys, ela não te dá um valor de limite. Você não pode dizer eu calculo limites por tabela. O que você faz quando você usa a tabela é estimar, é conjecturar. É um valor que você acha lá que o limite mas não dá para ter muita garantia não. Então, não é um caminho muito bom. Claro, é o que a gente tem no momento. Se é o que a gente tem no momento, é o que a gente vai usar. Mas temos que tentar evitar. Inclusive, é por causa disso que vai ter a aula de hoje. Nós iremos aprender a calcular limites finalmente, porque nós não sabemos calcular limites. E calcular limites de verdade, ou seja, não é de mentira, né? Então, o resultado que a gente vai descobrir vai ser de fato o resultado do limite sem erro nenhum, sem ter aquele medo, aquele receio. Será que essa tabela está sendo confiável? Será que os dados que eu estou deduzindo através da tabela estão corretos? Então a gente não vai precisar ter esse medo. Coisa boa, né? Aí depois, o que a gente viu? Os limites laterais. Limites laterais apareceram em virtude de uma análise também de comportamento. Se vocês lembrarem bem, nessa análise de comportamentos, o x próximo a gente sempre fazia de um lado e de outro. E a gente viu, através lá pelo Heaviside, que nem sempre um lado e outro vão tendendo ao mesmo valor. Às vezes um tende a um e outro tende a outro. Então, necessitamos de um conceito que nos ajudasse sobre isso. Análise de comportamento só de um lado. Aí sugiro que os limites laterais, esquerda, direita. Se vocês lembrarem bem, pega um número, me diga um número aí. Vocês não vão poder me dizer, né? Se vocês me disserem, eu não vou escutar, porque vocês entenderam. 15. Aí, vou analisar para x à esquerda de 15. X, à esquerda é os x menores, à direita, os maiores. Depois, nós vimos a análise de um comportamento de uma função, que a função não se aproximava de número nenhum, mas ela tinha uma propriedade muito interessante, que era o quê? Os seus valores iam se tornando arbitrariamente grandes. Ou seja, a imagem é crescendo, crescendo, crescendo indefinidamente. E para ilustrar essa situação, nós chamamos de limite infinito. E nós vimos que há duas situações. O limite que dá infinito e o menos infinito, de acordo com o grande positivo ou o grande negativo dos valores da função. Esse aqui a gente conseguiu deduzir valores sem tabela, o que já é legal, apenas por análise. Fizemos uma análise minuciosa, a gente viu um exemplo. Esse aqui é próximo de um número, esse aqui é próximo de zero, é pequeno. Aí eu divido por um número pequeno, meu resultado é grande, grande, infinito. Então, falei rápido, né? Você pode colocar no slow motion aí para entender direito ou voltar. Mas a questão, guys, é que a gente conseguiu fazer um cálculo de limites por análise, sem tabela, coisa boa. Vimos que sempre que eu tiver limite infinito, não importa se é mais infinito, se é menos infinito, não importa se é só de um lado meu limite, ou seja, lateral, sempre que eu tiver limite infinito, eu tenho o que? Uma assíntota vertical. Inclusive, guys, no último na última lista básica, eu perguntei lá, o limite vai dar 8, acho que era 8, eu não lembro o número não, era 15. O limite dava um número, aí eu perguntava assim, tem assíntota vertical? E a resposta é, não tem, né? Porque para ter assíntota vertical, o limite tem que dar o quê? Infinito ou menos infinito. Finalmente, análise gráfica. Todos esses casos, todos, nós fizemos análise gráfica. Nós olhamos para o comportamento do gráfico. Então, tente entender como é o gráfico em cada situação de limite.
nos laterais diferentes, um gráfico vai para um lado e outro vai para outro. Se os laterais são iguais, os gráficos se encontram. No infinito, o gráfico vai para cima quando é mais, vai para baixo quando é menos. Se for só lateral, não é só de um lado, vai para cima ou vai para baixo, para cima ou para baixo, só de um lado. Mas temos toda essa análise aí gráfica. É isso. E próximo vídeo já começamos o conteúdo novo. Thanks.